Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Paulo, sou um dos fundadores da Recrutei, plataforma de recrutamento e seleção. Também vou comentar um pouco rapidamente com vocês. Eu falei com a Letícia, que ajudou a fazer a intermediação para eu contribuir um pouco no evento. E a pior coisa que eu pessoalmente acho quando eu vou num evento é você ser chamado com um mote, você tem um assunto, e você chega lá, as pessoas falam sobre pastel, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o banner do evento, que eu fui convidado para falar um pouquinho, e falei assim: quais são as três principais palavras-chave, né? Marketing, inteligência artificial e pensamento. Eu falei assim, então tem que falar alguma coisa que fale de marketing, de inteligência artificial e de alguma maneira de pensamento. Para quem não me conhece ou não conhece a Recrutei, eu peguei só alguns highlights, né? Há 8 anos, Matheus, Pedro, uns 8 anos atrás, eu e mais esses 3 doidos aqui, ó, Moniz, Matheus e Pedro Paulo, a gente corria aí as cidades basicamente falando sobre quando ainda era moda falar de habilidade humana e não de habilidade artificial, de inteligência humana, né? Então a gente dava curso de soft skills, como por exemplo oratória, inteligência emocional, liderança, venda complexa. E vocês vão entender o que tem a ver com o que a gente vai falar. Lembra que eu vou falar de inteligência artificial, marketing e pensamento. E, por exemplo, eu trouxe só, né? Pô, vocês já foram numa palestra ou numa intervenção que tinha ou não tinha a foto do Jobs, né? Bem original. Mas aqui foi para trazer que uma transição que a gente fez antes de chegar na Recrutei, que era a Educadu, que era a startup anterior. E uma das formas que a gente vendia o curso era de oratória, era explorar como o Steve Jobs era profissional e altamente habilidoso na forma de passar sua mensagem, que também tem a ver com o que a gente vai falar. Rapidamente aqui, para vocês entenderem como a gente vai chegar no hoje. Vocês conhecem esse rapaz mais baixo que eu aqui? Robinson Shiba, né? Lá dos primórdios do Shark Tank. O que isso tem a ver com a história, né? Um dia estávamos, Matheus, eu e Pedro, lá em São Paulo, na mentoria do Robinson Shiba. A gente, na época, era membro da Liga Empreendedora de Uberlândia, que é uma instituição que impactou muito na nossa vida. E ele deu uma super mentoria, né? É uma pessoa de uma sabedoria acumulada muito grande, muito perceptível nos bastidores. E aquele dia em diante, um olhou para o outro e falou: vamos fazer alguma coisa, tudo isso que está acontecendo aí, digital startup, estava mais claro na nossa cabeça. Olha a qualidade dessa foto, né? Eu tentei, isso aqui já é tratado com IA, tá? Viu? Já é a versão melhorada, tá? Isso aqui eu já falei, GPT, melhore aqui o pixel, aumente em 3D, isso aqui é a versão melhorada. E o último é que é a linha do tempo a chegar. Então tivemos a Plenitude Humana, que era tradicional, curso presencial, depois a Educadu, que já foi um passinho a mais para falar assim, vamos fazer essa educação de uma forma mais digital. Só que quando a gente estava na educação, algumas empresas de Uberlândia nos perguntaram assim: Paulo, Pedro e Matheus, fiquei sabendo que vocês já treinaram mais de 10 mil pessoas nessas habilidades aí. Onde estão essas pessoas? Aí eu respondi: elas estão pagando o boleto do curso que a gente vendeu. Não, mas para onde elas vão? Para sua casa? Mas a pergunta que as empresas faziam era: poxa, deve estar passando um tanto de talento aí, um tanto de gente boa. Para onde elas vão depois? E aí a gente percebeu com o movimento que começou a acontecer aqui em Uberlândia que estava explodindo a chamada Talent War, guerra de talentos. Era dev caro para cá, que sobe salário para lá, que a outra empresa quer aqui. E a gente percebeu então que todo esse mundo de o quanto é difícil e desafiador contratar gente boa. E a gente pulou da educação para o Talent Acquisition, o recrutamento. Aqui é só para dar alguns exemplos de vocês. Depois dessa jornada resumida, hoje a gente passou de 10 milhões de candidaturas em vagas via Recrutei. Então já deixo um recado, eu ia deixar para o final, mas vou falar já agora. Todo mundo aqui eu tenho certeza que tem um amigo, um conhecido que está ou querendo mudar de emprego ou está, né, desempregado mesmo. Então anotem aí, temos a empregos.recrutei.com.br. Tem hoje, se vocês entrarem lá, tem mais de 12 mil vagas abertas de tudo quanto é tipo, desde a mais operacional até a mais estratégica. Então indiquem, empregos.recrutei.com.br, gratuito. A pessoa faz simulação de entrevista com inteligência artificial, teste comportamental neurológico gratuito e é uma oportunidade dela achar uma vaga que pode combinar com ela. Na nossa história, mais de 100 mil vagas criadas
e mais de 4 milhões de pessoas únicas, né? Pessoas diferentes que procuraram emprego e desenvolvimento de carreira dentro da Recrutei. A gente vai misturar os assuntos ou a reflexão é se os assuntos já estão misturados, marketing e recrutamento. E a contribuição que eu quero dar então para cumprir a promessa de falar de marketing é que a Recrutei tenta espelhar no planejamento do produto, na forma como o nosso software funciona, o melhor do recrutamento. E quando a gente for estudar o que é o melhor do recrutamento, ou seja, como que você atrai as melhores pessoas, converte elas no processo seletivo e depois contrata, isso aqui, gente, o chamado hoje recrutamento 3.0, ele é muito baseado nos fundamentos de marketing, certo? Então a gente tem o nosso famoso funil geral, é lógico que tem outras formas de expressar ele, mas tem um funil geral de marketing. Você tem uma pessoa que tem consciência sobre um desafio, uma dor que ela tem, depois que ela toma essa consciência, ela pode se interessar em alguma coisa que você está ventilando, como o Bruno bem falou, de conteúdo empurrado pela mídia paga, ela acha isso na internet, ela considera aquela opção de resolver a dor por meio da oferta que você fez, ela pode passar para compra e depois ela pode ficar fiel ao seu portfólio de produtos e à sua marca. Gente, olha como a analogia é direta com o funil de recrutamento. Então, você tem que atrair o candidato, mas não adianta atrair e ofertar a vaga se ele não tiver o interesse na vaga. Você pode divulgar quantas vagas quiser, como que gera esse interesse. Você tem o processo seletivo, você tem a contratação e depois você tem a retenção e a lealdade, e esse funcionário também virá um promotor da sua marca empregadora. Pergunta, ficou clara a analogia direta, viu que não é forçação. Então, gente, eu queria só transmitir o bastidor disso, é que isso aqui não é um pensamento meu. Isso aqui nos últimos 8 anos, se a gente pega, por exemplo, o livro Who, The Hiring Method, para quem quer aprofundar em recrutamento, isso foi intencional. Como é que a gente, entendendo o funil de marketing, a gente consegue contratar melhor e mais rápido pessoas que o nosso negócio precisa, tá bom? Passa aí, ó, já estou em 8 minutos, já foi metade do meu tempo. Então, qual que é a passagem que a gente vai fazer aqui? Se um funil de recrutamento tem tantas correspondências como a gente acabou de ver, se vocês aplicarem na empresa de vocês para ajudar de alguma forma nas vagas, fundamentos de marketing, isso tem o poder de influenciar em como vocês contratam, né? Pode melhorar a eficiência das contratações? Então essa é a pergunta. Só que para responder, vamos dar um passo bem rápido e falar de 5 elementos que não são os únicos, não são os 5 P's do marketing, tá? Não tem nada a ver lá com 5, 7, 9 P's do marketing, mas são fundamentos que qualquer marketing, aí você me corrige se estiver errado, mas na maioria das vezes vai precisar passar por esses elementos para dar certo, para estar encaixado. Quais são esses 5 fundamentos? O bom marketing. Não tem como fazer um bom marketing se você não conhecer o seu destinatário, o seu público. Características emocionais, psicológicas, técnicas comportamentais, sociais e por aí vai. Depois que você conhece o seu público, você tem que estabelecer uma mensagem clara. E é muito difícil. Vocês acham possível ter uma mensagem clara sem conhecer o público? É óbvio, mas são coisas que às vezes no dia a dia, inclusive nós da Recrutei, às vezes a gente não faz essas coisas encaixadas e a gente tem que voltar nos fundamentos. O copy, né, que converte, é como você pega essa mensagem clara, embala ela, coloca os gatilhos adequados para fazer a conversão na sua jornada de compra. A parte design visual e, obviamente, que marca um conceito amplo, profundo, mas na maioria das vezes, quando o marketing carrega em si uma marca forte, consolidada, ele tende a ser um marketing que funciona melhor. Pode passar? E aí, então, tem queria fazer essa contribuição para quem não é tão óbvio hoje. Então, hoje, quando você pega as empresas que conseguem contratar os melhores talentos no Brasil, podem entrar no Instagram, podem entrar no LinkedIn, né, que é a rede profissional, vocês vão perceber que o jeito dela recrutar é um jeito muito marketeado, tem esses fundamentos de marketing muito bem estabelecidos. Só que, por outro lado, a gente percebe ainda, por mais que esse movimento no Brasil, posso dizer, tem uns 6 anos dessa evolução por o que é chamado de recrutamento 3.0, a gente vê que, se a gente pegar uma pirâmide e fazer as porcentagens, fazer esse marketeamento do recrutamento ainda parece que é privilégio ou competência e mérito de poucos.
a gente vê empresas incríveis aqui da cidade e de fora fazendo o recrutamento literalmente como se fazia, a gente fala às vezes da década de 90, mas às vezes como se fazia na década de 70 para frente. Eu vou explorar só 2 dos fundamentos de marketing aplicados no recrutamento. Então você tem no marketing, né, o seu ICP definido, que é o Ideal Customer Profile, né, perfil ideal de cliente. Eu quero vender para uma empresa que tenha mais de 500 funcionários, que seja de tecnologia, que tenha um faturamento anual de mais de 50 milhões de reais. O recrutamento tradicional, ele faz o contrário normalmente. Ele anuncia, ele não tem conhecimento do seu público, ele não sabe para quem ele está anunciando vaga, então ele não tem essa persona ideal bem definida. E a evolução, então, disso é fazer a mesma coisa do marketing aplicado ao recrutamento e, obviamente, escalado com a inteligência artificial, que é onde a gente vai concluir aqui minha breve apresentação. Então, você tem que ter a persona do seu candidato bem definida. Para você ter uma mensagem clara em qualquer contexto de marketing, é bom que você conheça muito bem qual é o valor percebido e qual é o valor entregue pelo seu serviço, pela sua proposta, pela sua ferramenta, por qualquer coisa que você entregue. No recrutamento tradicional, que a gente está chamando aqui, como é que isso tem até um pouco a ver com copy também, que eu não vou explorar aqui por questão de tempo, mas as empresas, elas às vezes têm muito valor para oferecer para um público potencialmente que vai ser o candidato, o seu melhor funcionário do passado, mas ela não sabe trabalhar essa proposta de valor para comunicar, para chamar atenção e para passar naquele funil todo que a gente viu. E isso pode parecer só um conceito, mas não é. Às vezes uma pessoa boa, com de 2 empresas, boas em tese, em vários sentidos, salários parecidos. Se uma conseguir embalar melhor essa venda do que acontece dentro da empresa, ela vai ganhar a competição mesmo com os outros critérios sendo parecidos. Ela tinha um ouro dentro da empresa e conseguiu comunicar esse ouro para fora, enquanto a outra tinha o mesmo ouro e não conseguiu comunicar. Vocês conhecem alguém aí que um amigo de vocês ou vocês mesmos têm a sensação que, pô, meu produto é melhor do que o maior do mercado e eu vendo menos que eles? Por quê? Talvez o problema esteja no meio disso aqui. Pode passar, por favor? Então, falei para vocês, 1 minuto e meio, uma prorrogação de 1 minuto, hein? Falei de marketing, falei de recrutamento e falei da correlação que existe hoje no recrutamento mais moderno entre marketing e recrutamento. Mas está faltando 2 coisas, né? Onde está a inteligência artificial e onde está o pensamento. E é onde a gente vai concluir agora. Então, eu queria apresentar para vocês a Rê. A Rê foi o primeiro movimento que a Recrutei fez com inteligência artificial aplicada no recrutamento. Ela é uma assistente, a gente brinca, né? Os clientes gostam da brincadeira, que assim como tem a Lu da Magalu, tem a Rê da Recrutei. E ela é um modelo assistente e que faz muitas coisas quando o cliente pede. Vou dar exemplos práticos. Rê, me dá uma ajudinha, a gente chama de ajudinhas da Rê, quando eu quero fazer uma entrevista agora. Quero fazer uma entrevista bem estruturada com um roteiro mais claro, não estou com tempo para isso, o roteiro vem a roteirização. Eu estou com as minhas métricas, dashboards nos processos seletivos e quero entender o que eu faço nessas métricas para melhorar minhas vagas, meus processos seletivos e minha operação de recrutamento. A Rê mastiga essa métrica e dá um mini plano de ação. Eu quero escrever um e-mail para não deixar os candidatos sem feedback. Alguém já ficou sem feedback em processo seletivo? Ou deixou de dar? Então ela faz essas ajudinhas. Então esse é o modelo da Rê, a gente fez a Rê há pouco mais de 1 ano e meio atrás, ela veio nesse modelo de atender aos pedidos dos clientes quando eles precisassem de ajuda, que a inteligência artificial, como a Kelly bem falou, pudesse acelerar. Mandar 3 e-mails é fácil, e mandar 700 e-mails para deixar os candidatos todos com resposta, né? Pode passar para a gente concluir. E depois a gente avançou, conforme o mercado de inteligência artificial está avançando, a gente está acompanhando na medida do possível, que hoje a Recrutei tem uma inteligência artificial agente. Qual que é a diferença da Rê assistente e do Ultra agente? A assistente, ela assiste quando é pedida, quando é provocada, me ajuda, Rê. O Ultra já é uma evolução da Rê, a Rê pós-graduada, vamos chamar assim. Então, depois que você dá as diretrizes para ela, que você fala o que a sua empresa procura do ponto de vista comportamental, técnico da vaga, o que é o skill, o salário, ela faz toda a análise e esse agente fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, operando, inclusive
alterando o candidato de algumas etapas de análise de forma autônoma. Então essa é a diferença entre um IA agente, né, um agente IA de um assistente IA, tá? Pode passar, por favor? E aí, né, falando ainda dessa mistura para a gente finalizar de marketing e recrutamento, nós temos aqui exemplos de alguns clientes nossos, né, Farmaconde, Consigás, que eu acredito que muita gente conhece, uma divisão de negócio importante da MRV, que é a MRV & Co, todos os nossos clientes. Então aqui, por exemplo, a gente entendendo que esse marketeamento é importante no recrutamento, as nossas funções com inteligência artificial ou não ajudam, por exemplo, o cliente a montar tudo que pode ser relevante na marca deles, né? O depoimento dos colaboradores, o vídeo institucional, para montar como se fosse, usando a linguagem do marketing, a landing page de conversão dos candidatos. Então, de novo, uma correlação direta marketing-recrutamento. Então, gente, basicamente a mensagem é isso. Hoje a gente atende lá empresas de todos os tamanhos sem imaginar. Então a gente tem literalmente clientes de 2 colaboradores e temos clientes como, por exemplo, o Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, que tem quase 8.000 colaboradores. Esses fundamentos que eu passei, que é trate a vaga, você pode ter aí 3 pessoas na sua empresa, uma vaga, mas se você pôr um pouquinho de fundamento de marketing, isso vai facilitar muito a conversão daquela pessoa que você quer que seja seus primeiros parceiros de negócio, ou se você tiver num momento mais avançado, 200 funcionários, aí eu acho que não tem nem como discutir. Você não pode tratar o seu recrutamento como um postador de vaga. Tem que ter uma estratégia por trás, uma embalagem, mandar a mensagem clara para converter os melhores talentos. Nesse QR Code, tem no cartãozinho também, mas tem acesso para vocês conversarem com o time, conhecerem, tem trial gratuito de 14 dias, tá? Sem compromisso. E a IA, por exemplo, falando de IA para finalizar, hoje a gente tem uma IA que é capaz de, em menos de 30 segundos, varrer características super importantes, inclusive de perfil neurológico de mais de 2 milhões de pessoas em menos de 30 segundos, para quando você acabar de abrir a vaga, sugerir se entre essas 2 milhões de pessoas tem alguém que pode ser compatível a entrar no seu processo seletivo.